A Aprilia recorreu ao baldinho de talentos da Ducati para fechar o line-up da temporada 2025 da MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não chega a ser uma surpresa, já vinha sendo ventilado nos últimos dias, mas a Aprilia aproveitou a segunda-feira para anunciar a contratação do Marco Bezzecchi, que chega à equipe para formar par com o Jorge Martin, que tinha sido anunciado alguns dias atrás. Na prática, duas coisas são atingidas com essa assinatura. Primeiro que a Aprilia fecha o objetivo de conseguir um piloto italiano para colocar numa moto italiana. A gente vinha pensando que seria o Enea Bastianini, mas ele acabou fechando com a KTM para defender a Tech 3 a partir da próxima temporada. Do outro lado, a Aprilia vai ficar com um time completamente novo. Em 2023, a marca italiana tem Aleix Espargaró e Maverick Viñales, mas o 41 vai se aposentar no fim da temporada, enquanto que o Top Gun acho que não engoliu muito bem a decisão da Aprilia ou a maneira como a Aprilia contratou o Jorge Martin, e aí achou melhor partir para outra, fechou também com uma KTM e vai ser mais um a defender o time do Hervé Poncharal no próximo ano. A Aprilia fica com um line-up forte, um line-up bastante talentoso, especialmente se a gente considerar a forma do Jorge Martin nos últimos 2 anos. O Bezzecchi vive um momento um pouco mais apagado. Ele no ano passado tinha sido um protagonista, chegou a ser alvo do interesse da Ducati, que queria colocá-lo na Pramac, para colocá-lo ali na primeira fila, na ordem de sucessão da marca italiana, mas o Bezzecchi não quis, recusou essa possibilidade para seguir com a VR46. Ele defendeu que o clima familiar dali era importante, que para ele não faria tanta diferença ficar com a moto satélite ou ter a moto oficial, e aí ele cometeu um erro importante. No ano passado, a gente não tinha uma diferença muito grande entre a GP22 e a GP23, mas essa diferença não só é maior nesse ano, entre 23 e 24, como a 23 tem sido uma moto muito mais difícil para ele se adaptar. Então esse Bezzecchi de hoje não é muito parecido com aquele Bezzecchi do ano passado, ainda que seja um candidato fortíssimo para a Aprilia. Mas o que mais chama atenção é como a estrutura da Ducati, aquele baldinho de talentos da Ducati, está se desfazendo de um ano para o outro. É claro que muito disso tem a ver com as opções da Ducati. A Ducati, por exemplo, escolheu ficar com o Marc Marquez na equipe de fábrica, sabendo que com isso ela perderia Jorge Martin. Então estava abrindo mão aí de um talento. A partir do momento que ela tirou o Enea Bastianini da equipe de fábrica, ela também abriu a possibilidade para que ele fosse procurar amparo em outro endereço. O Bastianini tinha até dito que a possibilidade de fechar por uma equipe satélite não estava descartada, e analisar a alternativa, as opções que ele tivesse, mas a relação entre KTM e Tech 3 acaba sendo um tanto quanto mais interessante, porque a KTM não enxerga a Tech 3 como uma equipe satélite. Então daí, assinou como uma equipe satélite, mas para ter um status de fábrica. A própria mudança de nome, sumindo GasGas e voltando KTM, é uma maneira da marca austríaca deixar claro essa disponibilidade. Outro nome que eles estão perdendo, claro, é o próprio Bezzecchi. O Bezzecchi, como eu falei, tinha tido o interesse da Ducati, descartou essa possibilidade, mas ele era tido ali como um piloto interessante para a Ducati, também por ser italiano, também por ser um dos pilotos que tinham ali feito o salto para a MotoGP com uma moto da Ducati, por estar bem adaptado. Foi um piloto que venceu a corrida no ano passado, que brigou por pódio, que esteve ali entre os protagonistas do campeonato na maior parte da temporada. É claro que ainda está muito longe para a gente falar que a Ducati está perdendo tudo, está perdendo todos os talentos dela. Por que não? A gente ainda tem ali, talvez os nomes que restam nesse plantel não sejam dos mais chamativos ou até interessantes, porque agora a gente tem Alex Marquez, que não tem contrato para o ano que vem, a gente tem Franco Morbidelli, que também não tem contrato, mas a situação na Pramac é um pouco complicada, porque a Pramac pode terminar como equipe satélite da Yamaha, ela também não tem contrato com a Ducati para o próximo ano, e é alvo do interesse da Yamaha, que está tentando ter uma equipe satélite, então isso pode mexer um pouco com essa estrutura da Ducati. E Fabio Di Giannantonio. O Fabio Di Giannantonio é um piloto que até o ano passado ninguém sabia que era capaz de ser forte, de ser competitivo, menos ainda de vencer corrida, mas ele conseguiu fazer isso. E aí garantiu uma vaga que normalmente não seria para ele, porque está dentro da academia, da VR46, sem ser um piloto da academia, e é mais um que não tem contrato. Mas boa parte dos nomes fortes já se foram. Resta saber se a Ducati vai ter interesse em manter algum desses 3 ou todos esses 3, e aí para onde vai Fermín Aldiguer. Se a Pramac
efetivamente sair desse elenco Ducati, aí fica um pouco mais complicado, porque vai depender de quem vai ter a moto do ano, porque o empresário do Firmin tá falando por aí que o contrato dele é para ter efetivamente a moto do ano. Então vai ficar um pouco mais difícil ver quem a Ducati vai escolher. A VR46 já manifestou várias vezes o interesse de ter a moto do ano, dizia que estava brigando com isso, por isso, né, colocando isso como um argumento na renovação de contrato, mas eu acho que é inegável que a Gresini efetivamente merece essas motos do ano, porque foi de lá que os dois últimos pilotos de fábrica partiram, né? Primeiro Bastianini e agora Marc Marques. Então a Ducati ainda tem essas peças para resolver, ainda tem finalizar esse acerto com a Pramac, que não vai demorar muito mais, porque até o fim desse mês, né, que eles têm essa possibilidade contratual ali de ou renovar ou efetivamente partir para outra. Então, essa é uma questão que está chegando no fim. A Ducati está na torcida, né, para que a Pramac decida seguir, mas eu acho também que a opção da Pramac em ir para a Yamaha é uma boa opção. A gente vê que a Yamaha tá em dificuldade, obviamente, não tá no mesmo nível da Ducati, a gente sabe, mas a gente sabe que a M1 tá crescendo e a Yamaha vai estar empenhadíssima em atender as necessidades, atender os desejos e agradar essa nova equipe satélite para poder conseguir esse contrato para que seja uma relação duradoura, né? A Yamaha teve ali durante muitos anos a parceria da Tech 3, depois veio a SRT e aí a equipe durou muito pouco antes de mudar para ser satélite Aprilia e aí efetivamente deixar o grid naquela confusão que a gente lembra. Mas é uma coisa a ser considerada. Agora, que o impacto no baldinho de talentos da Ducati é considerável, isso é sim, especialmente pelo lado do Jorge Martin, mas o Jorge Martin é fácil entender que a Ducati abriu mão, a Ducati sabia que iria perdê-lo e mesmo assim optou por levar Marc Marques, que de novo, não acho que foi um erro, tá? Eu acho que a Ducati tomou a decisão que tinha que ter tomado, mas tomou nessa ciência de que perderia o Jorge Martin. O Bastianini talvez tivesse ali uma maneira de mantê-lo, mas depende. Eu acho que a KTM acaba tendo um argumento forte por causa dessa proximidade que eles têm ali com a estrutura do Hervé Poncharal. E aí agora, perdendo também Marco Bezzecchi. Tá longe de ser um grande problema para a Ducati, obviamente. A Ducati tem a melhor moto do grid, vai seguir tendo no próximo ano, mas mesmo assim, já são aí 3 dos 8 pilotos que eles têm em 2023 que estão indo para outro endereço. Então me conta aí, qual que você acha que foi o maior prejuízo para a Ducati? E se você imagina que tem alguém ali que acertou a mão na hora de fazer essa transferência. A gente se vê na próxima. Até mais.